A estrela aqui ainda dá pra ver? Comenta aí sim ou não. E aí, quando sumir a estrela, faço outra ou não? Comenta aí o que eu tenho que fazer com o meu cabelo. Dependendo do comentário aí, eu não faço não. O cabelo é meu, lembrem-se disso. Olha, vamos falar aqui sobre gente que está desesperada. Alguns deputados bolsonaristas, eu falei isso aqui ontem, foram avisados. Vocês serão presos, vocês serão caçados e presos, e não necessariamente nessa ordem, viu? Então, preparem-se. Alguns deputados bolsonaristas continuaram cometendo crimes, principalmente depois de fevereiro, os de primeiro mandato, quando assumiram o mandato, pensando, pô, agora eu sou deputado federal, eu tenho liberdade ampla e restrita de expressão, ou seja, eu posso defender nazismo, eu posso defender ditadura, eu posso atacar as urnas eletrônicas, atacar ministros do Supremo, fazer ameaças, eu vou fazer o que eu quiser. E não perceberam que eles estavam sendo já investigados por alguns desses crimes. E que eles estavam apenas produzindo mais provas contra si mesmos. Essa pessoa é muito burro, muito burro. Pois bem, o que acontece é o seguinte, depois da operação ali que prendeu o Walter Delgatti Neto, a Carla Zambelli ficou em evidência. E a Carla Zambelli ficou em evidência e avisaram pra Carla, Carla, você não tem salvação não, viu? A sua salvação única é quando você for presa delatar o Bolsonaro e torcer para que a sua delação tenha alguma coisa nova aí, para que isso seja suficiente para que você fique pouco tempo preso, porque você não tem salvação. Essa mensagem também foi dita a vários deputados bolsonaristas. Mostrei aqui André Fernandes chorando na Câmara dos Deputados, falando que agora eu tenho que tomar cuidado para não ser preso e tudo mais. Pois bem, não foi só ele. O Zé Trovão perdeu a paciência, deu chilique. O Zé Trovão vai ser preso muito em breve. Viu? O Zé Trovão, muita gente não tá lembrando dele porque ele submergiu praticamente. Ele foi eleito deputado e ele parou. Você não vê muita coisa do Zé Trovão. A última vez que ele voltou aí às notícias foi quando ele foi internado lá e algumas pessoas falaram que era overdose. Para quem não sabe, o Zé Trovão era usuário aí de cocaína e tudo mais. Tem foto do Zé Trovão aí. Eu vou mostrar a foto para ninguém falar que não. E o Zé Trovão foi internado, e aí... tá aqui o Zé Trovão. E aí aqui ele internado, né? Oh, coitadinho. Tá. Pois bem, aí o que acontece é que falaram, essa eu não sabia, que o emoji de cocaína é um raiozinho, que é exatamente um trovão. E aí o cara é Zé Trovão. Pois bem, o Zé Trovão, não sei se ele voltou aí a essa fase da vida. Ele falou que foi uma fase ruim da vida dele. Ele disse, não, aquilo foi uma fase ruim da minha vida. Essa é a desculpa número 1 dos bolsominions quando comete algum crime ou faz alguma coisa errada. Eles dizem que foi uma fase ruim da vida. Quando alguns políticos aí estavam com o Bolsonaro 4 anos roubando dinheiro público, aí agora veio o governo de esquerda do PT, aí eles falam, não, foi uma fase ruim da minha vida, agora eu tô voltando aqui a ser democrático. Era só uma fase, viu? O Zé Trovão aí com a cocaína igual. Pois bem, o Zé Trovão, alguns falaram, opa, parece que ele tava aí ligadão, mano. O ligadão dele deu um efeito aí que ele ficou pistolaço, ficou pistola o Zé Trovão ali. Os deputados estão com muito medo. A partir de setembro, eu falei aqui algumas vezes, vai assumir o novo PGR. O novo PGR não vai deixar pedra sobre pedra. Para piorar, se o novo PGR for o atual procurador-geral eleitoral, vai entrar outro procurador-geral eleitoral, que também é escolhido pelo Lula, e que vai entrar para tratorar os bolsonaristas no TSE. O TSE está para pautar agora alguns processos que envolvem muitos bolsonaristas. Tem 78 bolsonaristas aí na linha do STF, na linha de tiro do STF, do TSE. Esses 78 estão para perder o mandato. Alguns, como Sérgio Moro, por exemplo, estão enfrentando outros processos em que podem perder o mandato já no TRE. O Sérgio Moro está para perder o mandato agora nesse mês ou no próximo, viu? Prepare-se. Para piorar, tem alguns deputados que não estão no mega processo do Bolsonaro que o TSE vai julgar aí nos próximos meses. Porém, estão em outros processos, como o próprio Zé Trovão. E aí o desespero desse pessoal tá aumentando cada vez mais, porque eles já foram avisados, ó, tá ruim a situação. E o Bolsonaro mandou um recadinho aí para todo mundo, que é, olha, eu estou aqui preocupado com a minha própria situação. Vocês é cada um por si, viu? É cada um por si pra vocês. Tô nem aí com vocês. No caso da Carla Zambelli, a justificativa do Bolsonaro é que ele culpa a Carla Zambelli pela derrota dele na eleição. Então não foram os crimes que ele cometeu, não foi todo o descaso na pandemia, não foi
ter se recusado a comprar vacina, ter feito piada com gente morrendo, ter ido visitar lá o Pazuello que estava com Covid sem máscara e falar, ele compra a vacina se eu deixar e eu estou desautorizando comprar a vacina. Não foi nada disso, não. Não foram os crimes de corrupção, nem a desgraça econômica, muito menos 133 milhões de pessoas passando fome, não. O que fez o Bolsonaro perder a eleição foi a Carla Zambelli, viu? Saiba disso. O machismo do bolsonarismo é assim, até na hora de perder a eleição a culpa é da mulher. Quem manda ela é fascista, tá lá, problema dela. Pois bem, aí, pros outros, não. Pros outros a desculpa é a seguinte, eu não vou aqui questionar mais nada que o STF faça, eu não vou mais entrar em linha de colisão com nenhum ministro do STF, eu quero é paz, eu quero agora é aproveitar a minha vida de ex-presidente. É isso que o Bolsonaro diz. Ele vai aproveitar na cadeia, é lá que ele vai aproveitar. Só que os outros estão com medo de também. Olha, teve uma sessão da CPI do MST que os bolsonaristas foram tão humilhados que eu vou te falar, eu fiquei com vergonha. Eu vejo os vídeos, tem 2 vídeos que eu vou te mostrar aqui, o do Zé Trovão e o outro, que você vê, tava lá, quem foi convocado foi José Rainha, um dos dirigentes do MST. O Zé Rainha, mas ele humilhou os deputados bolsonaristas de tal maneira. Primeiro eu vou mostrar Primeiro aqui com o deputado Messias Donato. Quem me segue no Instagram já viu esse vídeo. Vamos lá. Uma faixa de 3 salários mínimos por mês. Tô chutando, né? Chutômetro. Ok, 3 salários mínimos. Estou aqui dando porque questão da agricultura. Na faixa que precisar, né? Na faixa de 3 salários mínimos por mês. O senhor sabe quanto custa, em média, um curso de medicina? Não tenho ideia, mas na minha região, se eu não falo memória, deve estar em torno da universidade 11 mil, 10, 11 mil. Tem alguém da sua família que cursa medicina? Minha filha. Como o senhor paga esse curso sem renda? ProUni, do governo Lula. Qual a sua renda? O deputado não fez a lição de casa. Era o mínimo que era pra fazer, cara. É ver como é que... O deputado pensou, agora peguei o Zé Rainha no pulo. Peguei ele na curva ali, ó. Vou falar, qual a sua renda? Tanto, E a sua filha, quanto custa a faculdade? 10 mil, você paga como, hein? Te peguei, você ganha dinheiro sujo de algum lugar, você tem renda clandestina. Cara. Não, ProUni. Deu ruim. Deu muito ruim pro deputado. Mas olha, o Zé Rainha tava, viu, na CPI do MST. O Zé Trovão, aí o outro Zé, o Zé Trovão tava endiabrado lá. O Zé Trovão tentou enquadrar o Zé Rainha e também foi humilhado. Vamos lá. Acha que o seu movimento, ele realmente age de maneira correta quando ele invade uma propriedade, independente da qual quer que seja, se é do governo ou se é privado? O senhor acha correto invadir uma propriedade? Deputado, os trabalhadores, quando se mobilizam ou ocupa, são movidos pela necessidade, não pela vontade. Calma. O senhor acha que o seu movimento, ele realmente... O Zé Trovão ficou bravinho, bateu no microfone, ficou sem resposta o deputado. Tá aí, ó. Esse é o nível de estresse aí do bolsonarismo. A coisa tá feia pro Zé Trovão, tá feia pro André Fernandes, tá feia pra Carla Zambelli. Pra quem não sabe, o Zé Trovão é um dos principais investigados no inquérito das milícias digitais, viu? Vamos lembrar, tinha um inquérito dos atos antidemocráticos lá de 2020, quando soltaram fogos de artifício na frente do STF, era a Sara Giromini, Alan dos Santos, esse pessoal aí, todos ligados a Damares. Por incrível que pareça, né? Não é coincidência isso. Aquele inquérito foi chegando, até que a Polícia Federal concluiu naquele inquérito que Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro eram mentores daqueles atos ali antidemocráticos, e a Polícia Federal pediu indiciamento de um monte de gente. Porém, a Procuradoria-Geral da República, o mesmo Augusto Aras que agora está pressionado, falou que não, e pediu para arquivar o inquérito. Aí, o Alexandre de Moraes pegou aquele inquérito e falou, não, se a Polícia Federal vê um monte de crime, você vai arquivar? O Alexandre de Moraes abriu um novo inquérito a pedido da Polícia Federal, que é o inquérito das milícias digitais, e juntou aquele inquérito todo
para começar o inquérito das milícias digitais e fazer a ligação de todos aqueles crimes que envolvem também o Zé Trovão, porque em 2021 o Zé Trovão era um dos principais incentivadores ali de golpe de Estado antes do 7 de setembro, e colocou aquilo no novo inquérito. Então o Zé Trovão é um dos principais investigados. Não sabemos em que pé está isso, porque não está vazando nada. O que sabemos é o seguinte: o Alexandre de Moraes não vai finalizar esse inquérito e nem a Polícia Federal, e o inquérito das fake news, que também envolve o Zé Trovão, também não será finalizado enquanto Augusto Aras for Procurador-Geral da República. Porque mesmo ele indo para cima dos bolsonaristas, estando extremamente pressionado a mostrar resultado contra bolsominions, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal não confiam nele. Esse é um dos motivos pelos quais o Lula teve um encontro com o Gilmar Mendes na semana passada. Não tenha dúvidas de que o Gilmar Mendes deve ter dito para o Lula: ô Lula, se alguém tá te falando de Augusto Aras, corta essa pessoa da tua vida. Você quer dar um tiro no pé, Lula? A gente fala, liga lá para algum bolsonarista, eles têm arma, viu? Você dá o tiro no pé, mas só no seu, não dá um tiro no pé do Brasil inteiro e do STF também não. Ninguém respeita Augusto Aras. Pois bem, depois daquela reunião do Lula, foi um jantar do Lula com Gilmar Mendes, o assunto Augusto Aras continuar na PGR morreu. As matérias aí que falavam que o Jacques Wagner e o Rui Costa, algumas matérias aí de bolsominions mais assanhados, como tem alguns aí no Metrópolis, falavam: olha, esses aí, é uma ala do PT, que é o Augusto Aras. A ala são duas pessoas. A ala do PT, duas pessoas. Essas matérias pararam. E aí, para piorar, o que acontece é que o Lula tá fazendo a nova reforma ministerial dele e o Lula tá conseguindo a maioria no Congresso, coisa que ninguém nunca conseguiu. O Bolsonaro não tinha maioria, o Bolsonaro tinha uma maioria para aprovar algumas pautas que ele conseguia, ele tinha, principalmente pautas para ele tentar a reeleição, essas ele tinha, liberando muito bolsolão. Foram 72 bilhões de reais de orçamento secreto, que é o nome que a imprensa deu para parecer que não é crime. Bolsolão, propina. 72 bilhões de reais de propina no governo Bolsonaro. Rolou aí para ele aprovar algumas pautas na véspera da eleição, para ele tentar ir comprar voto e enganar a população, falando que a economia ia bem. Foi isso que custou. A maioria ele não tinha. O próprio Michel Temer, para você ter uma ideia, a maioria do Michel Temer não era suficiente para ele aprovar PECs. A primeira votação da PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto de gastos, com amplo apoio. Eu lembro que a Globo, o Jornal Nacional, dava 15, 20 minutos de matéria todos os dias elogiando a PEC do teto de gastos, falando que é necessário para o Brasil, colocando economistas, esses econolixos aí que a Globo sempre coloca, em Jornal Nacional, em rede nacional de TV, para falar: olha, isso vai modernizar o Brasil, é muito importante, vai gerar empregos, vai melhorar a economia, sendo que era uma desgraça, chamada de PEC do fim do mundo, porque era. Depois daquilo a economia virou um lixo. O Michel Temer não conseguiu aprovar na primeira vez, ele precisava de 308 votos e não conseguiu. Para você ter ideia, nem o Michel Temer tinha uma ampla maioria, teve que votar 2 vezes, e o Temer fazia todo mês um jantar para mais de 1.000 convidados, que custava milhões, para pagar propina aos deputados. E aí ele chamava cada um dos deputados indecisos numa sala para falar com ele a sós, e ali rolava a propina, viu? Todo mundo sabia disso. Inclusive o Bolsonaro era contra essa PEC aí, foi num jantar com o Temer e votou a favor. E ganhou 18 milhões em emendas. Veja como é. Pois bem, o Lula tá para conseguir uma maioria de 378 deputados. São 70 a mais do que o necessário para aprovar a PEC. Para ele conseguir essa maioria agora, falta ele finalizar a reforma ministerial. O que acontece é que o Centrão, o Partido Progressista e principalmente os republicanos, eles estão indicando alguns nomes que o Lula nem sequer conhecia. Lembre-se, o Lula foi presidente faz 10 anos, depois ele ficou completamente longe da política, principalmente da política ali de Brasília, por muitos e muitos anos. Aí começou a Lava Jato e tudo mais, foi preso sem provas, foi solto e tudo mais. Então muitos nomes aí da política dos últimos 10 anos o Lula não conhece pessoalmente, ou conhece de ouvir falar, ou nem conhece. Tem um cotado aí para ser ministro que o Lula perguntou aí para as pessoas: quem é esse cara? Nunca vi esse cara, não faço ideia de quem é esse cara. Então, o Lula está investigando aí quem são os nomes para ver se não são bolsominions. Agora o Lula vai fazer uma reunião com o presidente do Republicanos, que é o Marcos Pereira, e o Republicanos deve ganhar um ministério. E indicar ali o mais petista do partido para se tornar ministro do Lula. E vários, o próprio Messias Donato, que eu acabei de mostrar aí sendo humilhado, ele é do Republicanos, vai começar a votar a favor dos projetos do Lula. Esse é o nível. Até os bolsominions vão acabar votando com o governo Lula, que ele não vai peitar o partido dele. Então, a situação é a seguinte:
vai começar dentro dos próprios partidos do Centrão uma pressão, e essa pressão vem por meio do governo, por meio de ministros do STF, por meio da Polícia Federal e, a partir do mês que vem, por meio da PGR, para que esses deputados que estão para serem caçados e presos, para que eles sejam jogados aos leões. Então tem partidos aí, eu vou te dar um exemplo, o próprio PL do Bolsonaro, com a Carla Zambelli, que já não fazem mais a defesa, fala, ó, foi a última vez que o Valdemar defendeu a Carla Zambelli, depois não vai defender mais, saia. Alguns aí, o bolsonarismo vai defender, principalmente os que estão no PL. Outros, de outros partidos, o que vai acontecer é o seguinte, descarte total. Esses caras que se danem, vamos continuar aqui o Brasil, deu ruim pra eles aí, cometeram crime, a gente não comete esses crimes aí que eles cometeram, a gente toca aqui o país. Essa é a tendência agora para as próximas semanas, isso ser consolidado. O Lula tem a maior maioria no Congresso que algum presidente já conseguiu. O Lula conseguiu ali nessa disputa aí, cabo de aço, né, com o Congresso, o Lula conseguiu ganhar. E a situação dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro, porque se vários bolsonaristas começam a serem presos, a serem caçados, o que vai acontecer? O próprio Bolsonaro vai perdendo o cacife político dele, porque os que defendem Jair Bolsonaro vão começar a cair. E vai sobrar aquele campo bolsonarista que está cada vez mais se distanciando do nome Bolsonaro e do nome bolsonarismo, porque eles querem que no futuro o termo bolsonarismo não exista mais. Seja utilizado um termo aí, qualquer outro nome aí de quem for o novo líder dos fascistas no Brasil, e da direita, e que vai ter que ser alguém aí palatável para a imprensa. A imprensa já mostrou aí alguns nomes que eles adoram, Tarcísio de Freitas, Zema, tudo mais. E ali vai começar, a partir do momento que esses aí caírem, vai começar, eu já te adianto aqui o que vai acontecer nos próximos meses, viu? Vai começar um movimento para que o termo bolsonarismo seja associado a esses terroristas, a esses nazistas aí. E aí os outros que cometem inúmeros crimes, que exaltam a ditadura, que usam também os pastores evangélicos para conseguirem votos, que disseminam também fake news, tudo mais, vão ser a direita do bem. A Globo News já até adiantou isso. Você viu a Andréa Sadi enchendo a boca para falar que, olha, o Tarcísio é a direita do bem. O cara matou 16 pessoas aí. E falou que tá ótimo. E ainda fala que é pouco. É a direita do bem, viu? Que é a direita que vai fazer tudo o que a Globo mandar. E vai ali conseguir votos de fascistas, fazer um pouquinho, pra mim já é um pouquinho. Morreu aí alguns inocentes, dane-se, é efeito colateral. O que importa aqui é ele entregar as riquezas do Brasil, caso ele consiga assumir. O que importa é ele fazer oposição ferrenha ao governo. O problema aí, no caso do Tarcísio, é que dificilmente ele vai ser candidato à presidência em 2026. Esse é o problema. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!